Hoje nós viemos aqui falar de mais era vitoriana. É isso aí. Nós viemos aqui falar do quê, amor? Sherlock Holmes. Exato. Mas o primeiro Ou, livro. não, ou como diria no brasileirês, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. A casa do Sherlock. Esse mesmo. A Cher tranca casas. Nós viemos aqui falar do Sherlock Holmes, mas mais precisamente sobre o primeiro romance escrito pelo Arthur Conan Doyle, que a gente já vai explicar como que era publicado. Um Estudo em Vermelho. E a gente também claramente vai falar do episódio, que é impossível não falar, do episódio Um Estudo em Rosa, da série do Sherlock, com o Cumberbatch, porque é simplesmente o melhor Sherlock que existe, com o melhor Watson que existe, que cai na porrada com o Sherlock Holmes e foda-se. Nunca cheguei a ver isso. O Watson caindo na porrada com o Sherlock Holmes, mas temos aí. E é incrível. Bom, a gente vai começar aqui, mas antes, claro, uma coisa que nós estamos esquecendo de fazer nos vídeos faz um bom tempo, é a nossa clássica introdução. Eu sou o Luquinhas. Eu sou a Gabi. Eu sou com parceiro. E eu não sou ninguém, eu sou o Gerson. E nós estamos aqui, onde nós estamos? Aqui, no Not Your Regular Show. Gerson, você sabe como eram publicadas as histórias de Sherlock Holmes? Você sabe, amor? Eu tenho uma ideia vaga. Manda, Gerson. A Gabi falou que sabe, então vou deixar o Gerson responder para ele passar vergonha se ele errar. Exato, eu acho que eram publicados em jornais, não era algo assim? Os tabloides, né? Isso, não era isso? Sim, capítulo por capítulo, né, amor? Se hoje em dia o povo já Mas fica pode ansioso desligar. para sair série, imagina quando sai, Porque o pessoal tá ali. passando por falando. Ah, tá. O povo já fica ansioso hoje em dia quando sai série séries do cinema. Hoje nessa época aí. Pô, essa semana não vai sair capítulo de Sherlock Holmes. Por quê? É porque o Conan Doyle ficou doente. Ô, bosta. Puta que pariu. Então, vamos comentar disso. Sabe que eu gosto bastante no Sherlock Holmes? Que eu ia falar era do tabloide, que a gente já comentou aqui em outro vídeo que o Gerson estava presente, né, Gerson? Nós comentamos sobre os tabloides do inferno, porque os tabloides, eles eram literalmente, não existe ética na imprensa. Você quer publicar, você publica. Foda-se, meu parceiro. Verdade? Se é verdade, É mentira? ninguém sabe. Ninguém sabe se essa bosta é verdade ou mentira. Então se publicava qualquer bosta. E os tabloides, eles ganhavam muita atenção justamente por isso, porque pegavam umas matérias apelativas, se tá vendendo, tá bom, né, Gerson? E aí eles tinham essa seção de escritores, que mais tarde vai originar revistas, onde o Lovecraft escreveu também, né? E outras pessoas, que o Lovecraft, ele nasceu em 1890. A primeira história de Sherlock Holmes, amor, você pode pesquisar aí, eu não lembro, né? 1880, não é? 81? Acho que 87. Acho que 87. Acho que 87. 81 foi quando o Watson veio para Inglaterra. Ou seja, todas as histórias entre ele e o Sherlock Holmes estão aí uns 6 anos de atraso. Né? Sim. Que não existiram, no caso, né? Foi lançado como tabloide em 1887 e a primeira edição em formato de livro foi em julho de 88. Olha, você viu, né, como o negócio era bom. Era difícil virar livro, né? De um tabloide virar um livro era um negócio fodido. E Então as pessoas realmente gostavam de Sherlock Holmes, né? E tanto é que o pessoal até achava que ele era uma pessoa de verdade, né? Tem gente que acha até hoje em dia que ele realmente existiu, né? E pode-se dizer que ele existiu, né? Porque o Conan Doyle sabia do que ele estava falando. Porque ele tinha que fazer a pesquisa, né? E assim, o Conan Doyle, ele era um cara tão influente que ele virou Sir, primeiro de tudo ele virou Sir. Se bem que na época dos Beatles já não significava mais porra nenhuma, né? Porque até o Sean Connery, um escocês, tinha ganhado o título. Mas nessa época ainda significava alguma coisa. E aí o que aconteceu? O
Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle era tão importante que a Agatha Christie, quando ela desapareceu durante 10 dias, que inclusive isso aparece em Doctor Who, ela desapareceu durante 10 dias. Ninguém sabe por quê, como ela apareceu sem memória do que tinha acontecido. E o Conan Doyle foi chamado nas investigações, para ajudar nas investigações, pra você ter uma ideia. LOL. Exato. O E- Conan Doyle, ele foi precursor de alguns métodos de investigação que hoje em dia são padrão. Tipo, o método de investigação por digital, tá ligado? Não é que ele criou o método, mas ele popularizou o método que ele estudava sobre. O Que nem a método gente estava comentando, né, Gerson? Porque a gente estava comentando que eles falavam, esses investigadores amadores de ver digital, que eles acreditavam que a digital era a mesma para todo mundo, né? Então, tipo, já tinha pesquisas na Alemanha, já que diziam que as digitais eram... Não tenho certeza. Mas tipo continua o que assim, você está falando, Gerson, por favor. Na época, já existiam pesquisas na Alemanha que diziam que provavelmente cada um tinha uma digital diferente. Eles não tinham como provar ainda porque eles não tinham tantas amostras. Mas era provável que a digital fosse diferente entre cada ser humano. E o Conan Doyle sabia disso, e por isso ele botou essa porra no Sherlock Holmes. Só que a polícia de Londres não estava ligada nisso ainda. Então, para eles era uma situação meio esquisita. É que eu tinha esquecido, ele tem que editar, né? Trabalha, menino trabalha. Menino trabalha e vou te falar, viu? Ele deu um presentão pra mim. Ó, eu ganhei um anel do Giovanni. Nem falo qual. Bom, então o Arthur Conan Doyle, ele começou a escrever essas histórias. Ele era bem bonitinho também, né? Ele era tipo um Tolkien criminal. É o velho gente boa. É o velho gente boa. E, a... e assim, ele criou o Sherlock Holmes. Será? Não foi por causa do Jack Stripador, mas o Jack Stripador foi um ano depois, né? É muito engraçado de ver isso. Tipo Foi assim, sem foi querer, ele só acertou a época, tá ligado? Foi logo em seguida, foi incrível. Tanto que o segundo romance do Sherlock Holmes é 1890. O Signo dos Quatro, pelo que eu lembro. O Sinal dos Quatro, a gente traduz assim, mas é realmente incrível, assim, você vê uma conexão, sei lá se foi proposital, né? Nós temos as nossas teorias aí de causa universal, de leis universais, mas vai saber. E assim, incrível, incrível. Um ano depois do maior investigador do mundo nascer, talvez o pior serial killer nasceu. Eu acredito que o Jack Stripador tenha sido sim o pior serial killer, porque não por causa do que ele fez necessariamente, mas por causa do que ele criou. Ele criou uma cultura, tá ligado? Em cima disso. Sim, exato. E então assim, é incrível ver esse paralelo. E claro, criou Sherlock Holmes, que ficou popularíssimo na ficção, tão popular talvez quanto o Tarzan é. Hoje em dia, eu não sei se tem tanta gente. Eu acho que conhece sim o Tarzan, mas o Tarzan, o Conan também é bem popular, o próprio pessoal do Senhor dos Anéis, né? Mas eu acho que assim, personagens fixos é o Tarzan, o John Carter de Uma Princesa em Marte, esses dois são do Edgar Rice Burroughs. O próprio Sherlock Holmes. Qual outro personagem muito importante da literatura que a pessoa já meio que parece que nasce sabendo? Tô pensando. Bom, tem vários aí, personagens da literatura. E o Sherlock Holmes, ele é um personagem muito bom, né? Ele é um personagem muito bom. Dá para explorar vários lados dele. Dá para fazer uma porcaria completa como é Elementary, horrível, odeio aquela série. Ou como os filmes do Sherlock Holmes do Homem de Ferro, lá, o Robert Downey Jr., que eu acho horrível. Que é muito. Eu acho aqueles filmes engraçados. Entendi. E dá para fazer uma coisa fodida, como fez o Alan Moore no A Liga Extraordinária, que aparece o Sherlock Holmes, inclusive, incrível ele aparecendo. Aparece o Moriarty, aparece o Mycroft. O Mycroft é o cara que comanda a operação da Liga Extraordinária. É incrível. Ah, lá. Então, aí tem coisas incríveis que foram feitas. Sabe o quarto Doctor, Gerson? O Tom Baker?
Ele já fez uma série como o Sherlock Holmes. A série ou filme, telefilme, chamava O Cão dos Baskerville, que é a história mais famosa do Sherlock Holmes. Sim. E acho que foi logo antes dele morrer ou logo depois dele morrer, não me lembro. Acho que foi logo depois dele morrer, porque aí Como foi uma assim história logo contada. depois dele morrer? Sim, ele morreu, né, no livro. Depois a gente conta disso. Calma. Ah, tá. E aí tem várias coisas. Tem aquele que você falou, né, Gerson? Mr. Holmes, que é aquele dele idoso com Aquele é Alzheimer, bom. né? Eu Eu gostei. preciso ver esse cara. E tem, claro, a série da BBC, genial, incrível, maravilhosa, ator perfeito, outro ator perfeito, Martin Freeman e o Bento Cumberbatch. Assim, tem uma outra série que essa série é uma versão anime. Essa eu não sei. Ela não conta da visão do Sherlock, ela conta a visão do Moriarty. É interessante, porque o Moriarty ele foi um personagem que ficou estranho. A construção dele ficou esquisita. Nos Sabe livros. o que o Moriarty sofre? Sabe o que o Moriarty sofre, Gerson? Ele sofre do mesmo mal que o Boba Fett. Como assim? Só que não tanto. Porque o Boba Fett no Star Wars, sabe? O Boba Fett no Star Wars? Sim. É um personagem que ele aparece e faz assim. E as pessoas, É. nossa, melhor personagem de todo. Ele é um bosta. Ele morre porque alguém cutucou a mochila jato dele. Foda-se. Que conto, assim, é muito interessante porque ela traz uma outra visão. Qual que é a Sim, visão que todo mundo tem do Moriarty? Ah, tá, é um cara do mal e foda-se. sim. Esse anime, ele traz E também uma a motivação. gente tem que entrar na religião regente, né? Que é o catolicismo, né, Gerson? Não tem nem como discutir. É a visão catolicista do mundo, que é o bem e o mal. Ponto final. Tem isso também. Mas, E tipo, sabe por que o Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco? Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta. Vai te fuder, hein? Vai se fuder, hein? Vai pra casa do caralho, hein? Eu te conheço nessa porra. o Sherlock Holmes é bom? Porque nessa linha de bem e o mal, ele é um escroto. Ele é um cara que pode ser classificado como do bem, bem entre aspas, mas ele é muito escroto. Ele não tá nem aí pro Watson. Assim, você percebe que a amizade deles é verdadeira, mas ele desvaloriza o Watson tanto, mas tanto ele desvaloriza o Watson. Eu tenho dó do Watson. o Watson não vai embora porque ele não quer deixar o Sherlock se matar sozinho. Exato. Tem, né, aquele negócio da cocaína que a gente já falou, que era, não sei se a gente chegou a falar, mas era muito comum nessa época, né? As mulheres davam cocaína para as crianças, para os bebês ficarem quietos. Eles ficavam quietos, funcionava, então tá bom, né? Ninguém perguntava as Foda-se, consequências. exato. Quem foi provar a merda foi o Freud depois, né? Mas o Freud também estava vivo nessa época. Ele estava começando a fazer os estudos dele nessa época, mas não vamos entrar nisso. E o. Então, assim, tem vários pontos. Tipo assim, aquele negócio do Watson falar, porra, ele é inteligente pra caralho. Mas você vê que o inteligente talvez não seja o mesmo que uma escola consideraria. Porque, por exemplo, ele não sabe que o Sol gira em torno, que a Terra gira em torno do Sol. Ele fala, foda-se se o Sol gira em torno da Terra, se a Terra gira em torno do Sol. Não muda nada no meu trabalho, eu não preciso guardar isso. É incrível isso. Então você vê assim, os defeitos dele são muito humanos. Apesar de ele parecer um ser sobre-humano, ele é muito humano. É muito bom de ver isso. E Tipo, pra uma pessoa. É que eu acho que, tipo, ele dá uma nova ideia do que é uma pessoa genial. Porque, tipo assim, eu posso ser uma pessoa genial sem ter conhecimento de matemática. Porque não necessariamente. Não existe só, tipo, conhecimento geral. Uma pessoa pode ser gênio em um certo assunto, que é o que ele mostra. Ele não sabe nada de literatura, ele não sabe nada de ciência. não. Literatura ele sabe. Literatura ele sabe. Literatura ele sabe. Não, ele falou. Não, no primeiro livro ele fala assim que, tipo, alguns certos assuntos de literatura ele não sabe de nada. Alguns sim, não é que nada. Mas agora, música, ele sabe pra caralho música. O que foi? Sim. Não, tô concordando só. Ele chega, pega o bonde andando, ele pega no cabinho do bonde, vambora. Vambora. Não, é isso que eu acho interessante, sabe? Ele dá uma nova perspectiva do que é uma pessoa
genial do que uma pessoa, um gênio. É, porque o intelecto ele vem muito associado à perfeição, né? Isso vem bem bastante do iluminismo, né, Gerson? Que era a razão acima de tudo. Por que a gente não pode ter uma perfeição no sentimentalismo? Por que não pode ser uma pessoa de arte, ser uma pessoa perfeita, né? Então, você vê ali, o gênio dele não é um gênio de decorar informações. Pô, você pergunta uma coisa para ele, sabe? Não, o gênio dele é de observação incrível. Ele rola 20 toda vez no spot, né? Ele rola 20 toda vez no spot, 20, 20, 20, 20. E tem mais 20 de bônus no spot. E, e ele sabe julgar as informações, né? Ele conhece o caráter humano. É muito foda isso, muito foda isso. Ele sabe distinguir quando alguém tá mentindo, não. Exato. É esse negócio que ele pega da mentira que, por exemplo, o negócio das unhas, né? Que ele repara muito, né? Você fala, mano, o cara é mágico. O cara é mágico. Sabe uma cena que evidencia isso aí que você falou, Igor? Tem uma cena num livro que é incrível. O livro abre com essa cena. O Watson, ele tá olhando pro chão, e aí ele tá pensando numa coisa, e aí ele olha para um quadro que tem a ver com aquela coisa que ele tá pensando. E aí ele faz uma pergunta para ele mesmo. E aí o Sherlock responde a pergunta. Ele faz a pergunta mentalmente para ele mesmo. E ele responde a pergunta, mas não responde exatamente a pergunta, sabe? Ele responde uma coisa que provavelmente seria uma resposta para a pergunta. Ele fala assim. Aí o Watson fica assustado, ele fala assim: você lê pensamento? Aí ele fala: não, Watson, veja bem, você saiu para entregar não sei o quê. Era para tal pessoa. Essa pessoa te fez pensar no seu período. Você olhou para aquele navio ali e pensou em não sei o quê. E provavelmente, não lembro o que ele fala. Ele fala exatamente o que o Watson estava pensando. Ele fala: então, provavelmente era isso que você estava pensando e por isso eu disse isso. E ele fala: você é mágico. É muito foda. E ele é exatamente. É tipo a parte também do primeiro livro em que ele fala assim: essa pessoa tem aproximadamente de 1,70 a 1,80 por causa dos passos dele. E é uma pessoa jovem. Aí você fica tipo, como caralho ele pensou Quando ele isso? ouvir o som do passo, ouvir a pegada, ele já... Sim, já sabe quem que é, né? É incrível ele falando pro Lestrade: Lestrade, entra aí. Só você tem esse passo nervoso. É incrível. É incrível. Mas vamos lá, vamos comentar um pouco do livro. Aí a gente. Detetive, você é um suspeito. Aí o Lestrade assim... Eu... Estudo em vermelho, certo? O estudo vermelho, o que acontece? A gente. Ô, Gerson, pode falar. O seu Igor pode falar, porque é igualzinho a série, cara. É igualzinho. Tá. Assim, alguns paralelos que são diferentes, a gente vai falar. Algumas pessoas, uma pessoa encontrada morta num quarto, numa casa que tava pra alugar, né, amor? A pessoa tinha alugado a casa, tá ligado? É uma coisa abandonada, assim. É uma casa abandonada. E aí tá escrito na parede Rache, que é no livro, realmente significa vingança em alemão. Na série não, é a senha da mulher, né? É o nome da filha dela. Ela vai escrever Rachel, né? Mas realmente, Não, tanto que ele não chegou, tá ligado? E morreu do caminho. E aí, tipo o cara do Monty que Python, no castelo de... É aquela cena incrível, né, Igor? Que ele chega assim e fala: Rache significa vingança em alemão. Aí, isso, Emerson, isso. É uma mulher que é da Inglaterra, ela resolveu escrever em alemão porque sim. Ela tava morrendo e escreveu em alemão porque sim. Sim, foda-se. Bom, e tem essa piada, né, paralela na série, mas a gente já vai voltar nessa mulher. Bom, no livro é um cara que morre. E aí, o detalhe que se tem, que você não percebe, é muito bom os livros dele, porque toda hora ele tá te jogando pista. Ele não é um cara assim, vou esconder tudo que é importante para você não saber. Ele é um cara que ele joga tudo na sua cara e você fala: como é que eu não reparei essa porra antes? É muito lógico, sabe? É muito lógico. Não é idiota, mas é muito lógico. Porque o policial tá lá, né, amor? E aí chega um. Quem chega mesmo, amor? Chega os dois detetives lá. Não chega um homem no meio da noite, chega um homem, ele finge que tá bêbado, não é? Sim. Esse aí não é na série, já, esse é no livro. Chega um homem, ele tá bêbado assim, né? E o policial descarta ele, fala: tá bêbado esse cara. E ele, na verdade, era o assassino indo buscar um negócio que ele tinha esquecido na casa. É incrível. É incrível. E é incrível você ver Isso aí é tipo aquela cena do ladrão que roubou uma TV, aí depois ele voltou pra casa pra buscar o controle remoto e foi preso.
Sim. E assim, é muito bom porque aí já mostra o sentido de investigação dele, porque aí ele chama o Watson para participar, né? E aí, enquanto os policiais eles entram Na direto na verdade, casa. na verdade, o livro começa com o Watson, né? Que Calma, a gente já aí. vai contar, a gente já vai contar. Agora a gente vai contar. Eu tô contando o plot principal. Esses são os detalhes. E aí os policiais entram na casa direto, sem olhar fora, foda-se. E aí ele para e fica assim um bom tempo, fica olhando. Olha a terra, olha a grama, ele olha a rua na frente, é incrível. E aí ele olha a casa. A casa ele olha muito rápido, assim, sabe? Mas ele pega muitos detalhes. E aí você vai descobrir que eu vou contar toda a história do livro rapidinho. Spoiler, viu, gente? Mas o Gerson aí já vai piscar ele e o Igor já vão piscar, que eles vão ver que é muito parecido com a série. E aí morre outra pessoa, né amor? É um jogo que eles fazem no livro ou não? Você lembra? Do cara fala assim, cada um escolhe uma pílula, um morre, o outro não? Ou não? Sim, Sim, Esse é na série. na série é. No sim, livro, como mas que é? isso é na casa, que o assassino faz. Sim, porque eu lembro claramente que a Gabi ficou puta com o Sherlock Holmes, porque assim, ele não revela o raciocínio dele na hora. Então tem uma cena que ele pega e fala assim: Watson, pega aquele cachorro moribundo da vizinha de cima. Aí ele pega o cachorro morrendo. Aí ele dá uma pílula pro cachorro, o cachorro toma e não morre. Aí ele fala: Meu Deus, depois de um tempo ele fala: Nossa, como eu pude ser burro? Aí ele dá outra pílula, o cachorro morre. E a Gabi ficou puta que ele matou Caralho, o cachorro. Fiquei puta mesmo. E aí Sherlock você Holmes, vai. os cientistas malucos da época dele. E hoje em dia tem um monte de cientista que faz experiência com coelho, com ratinho, né? Aí dá Sim. merda que o povo fica puto pra caralho. Esse seria o Sherlock Holmes. Eu seria. Nessa época também, né, Gerson? O cachorro tava moribundo, matava com uma martelada o cachorro. Então deixa ele morrer com remédio, pelo menos. Eles iam ter que sacrificar o cachorro mesmo. Bom, e aí a gente entra no que eu tava falando. E aí ele resolve o crime assim, tipo, acho que página que é, amor? 60 páginas? O conto tem 110 páginas, uma coisa assim. E na página 60, ele simplesmente fala: a senhora Hudson chega. O seu táxi chegou, o senhor Sherlock. Aí ele fala: pode deixar a senhora Hudson, fala para ele subir e me ajudar com a mala. E aí o cara vai ajudar, ele prende o cara no pé da mesa e ele fala: Pronto, tá aí seu assassino. É isso, foda-se. Foda-se. Aí Eu acaba. acho incrível. Eu acho incrível que logo depois disso vai pra visão do assassino, que não tem nada a ver. Parece que é uma história nada a ver. Eu fiquei assim, eu fiquei, caralho. Ué, não lembrava disso aqui na história. É a história do assassino, né, amor? Conte, Sim. porque você leu mais recentemente, você lembra mais. Não, parece que, tipo, não parece nem que é o mesmo escritor escrevendo a história, porque Um até o detalhe, amor. Desculpa, um detalhe. Porque logo na hora que começa Reminiscências das Memórias do Dr. Watson, né? Parte 1. Sim. E aí, parte 2, o que tá escrito? Acho que é o nome da história mesmo, né? Não é Reminiscências das Memórias do Dr. Watson. É o nome da história do cara mesmo. Uhum. Mas continue. Que na verdade começa com a história de um senhor com uma menininha. E aí eles estão num deserto, assim, nos Estados Unidos. Acho que é no Texas, se eu não me engano. Eu acho Uma que coisa é. assim. E aí eles estão procurando um lugar, um abrigo, né? Só que eles estão muito tempo sem comer, sem beber nada. Então os caras estão morrendo mesmo. A menininha tá assim, a gente vai morrer, né? Aí eles, sim. E aí passa uma caravana, né, de umas pessoas de uma religião. E aí os caras deixaram eles ficarem lá se eles participassem da Eles religião. são tipo uns Mormon, né? Eles são Mormon, não lembro. Sim, esse é o nome deles. Eles são Mormon. Então dá pra zoar, que eles não vão acessar o computador pra ver. Podemos zoar Eles vão Mormon. descobrir. Exato. Aí eles deixam eles ficarem na comitiva deles, só se eles praticarem a religião deles. Aí ele fala, lógico, né? Não sou burro nem nada, eu não quero morrer aqui no deserto, então bora lá. O cara, o velho é bom na lábia, ele fica como um dos
os caras mais velhos lá, né? Ele viram uns caras chefões. E ele fica muito rico porque eles encontram a terra prometida deles e ele faz fortuna lá na fazenda. E a menina cresceu e ela ficou muito biela, todos os caras ficam assanhados por ela. E aí vem dois irmãos que aparecem na história. São irmãos, mano? Eu não lembrava. São Eles irmãos. São. Que E é aí, casamento arranjado, né? sim, os dois brigam por causa dela. Dois irmãos ricos também, que têm uma ótima posição dentro da Não, sociedade. amor, eles não brigam. Eles brigam? Brigam. Eles ficam assim, porque eu tenho mais posses, né? Então eu devo ficar com ela. Aí o outro, não, eu sou mais digno dela. Eu tenho 5 esposas e consigo sustentar mais uma. Caralho! O cara é shake, né? Ele é shake. É, Sim. é que nem aquele vídeo lá do. A mulher falou pro cara que ela queria passar mais tempo com a amiga dela, o cara foi lá e casou com a amiga dela. É, brabo, tá? E aí, só que ela, na verdade, a menina, ela se apaixona por outra pessoa e ela quer casar com outra pessoa. John Ferrier, ele chama, né? Ferrier. Ferrier. E aí, Tô fazendo oi aqui. né, o velho não quer que ela case com os dois caras. Opa! Não, Você apareceu no canal deles, pai. Dá um oi, pô. É o Calvo? A tropa do Calvo? É o Calvo? Beleza, Joia? Boa noite pra vocês, viu, gente? Tudo de bom, Boa viu? noite. boa noite. Obrigado. É o Calvo? Aí o velho não quer que ela case com os dois irmãos lá, porque ele não gosta de nenhum dos dois. Na E ele verdade, quer que não é ela porque ele não quer que ela case por interesse, não é? Sim, mas é porque também ele ficou pensando que o moço que ela gosta não é da religião deles, ele é de outra religião. E tem assim, a conversa muito saudável deles, né, amor? Só falar esse negócio, porque assim, é muito saudável, sabe, gente? Calma, Eles amor, falam eu vou chegar lá. Calma. Não, calma, deixa eu só fazer essa piada. Você vai casar, a sua filha vai casar, filha, né? Ele adota como filha, né? Sua filha vai casar com um dos nossos? Ou você prefere outra opção? Prefiro outra opção. Tá bom, então nós vamos te matar. É, Sim, inclusive eles dão uma contagem de 40 dias, se eu não me engano. Acho que era Eles 40 vão pôr um dias. carta na porta, né? Sim. E aí, nos últimos 7 dias, Não, eles deixaram. calma. É um terror, porque eu lembro, é um terror psicológico que eles fazem. Uma Sim. hora tá uma mensagem dentro da casa, e aí ele tranca a Calma, eu porta, tô falando, calma aí. Calma, respira. Achei que você ia pular, você começou a Não, pular. Então vai. Achei que você ia pular, desculpa. mas começa na contagem de 7 dias. Os últimos 7 dias de vida dele, eles começam a escrever na casa. Ou seja, a contagem regressiva. Então, uma hora eu tava dentro da casa. E aí, tipo, teve um dia que ele acordou com os últimos dias do lado da cama dele. E ele ficou assim, como caralho alguém entrou nessa porra? Aí ele ficou lá fora, nos últimos dias, protegendo a casa. E mesmo assim apareceu dentro da casa. Ele fez, como caralho, eu fiquei acordado porra a noite inteira. É uma história triste, cara. É uma história triste também. Sim. E aí ele percebeu que a casa dele está sendo vigiada por um monte de cara com armas. E todo o estado tá com cara armado, caçando eles. Ou seja, não tem como eles fugirem. caralho. E nisso, eles estão esperando quem voltar? O esposo da menina, que é com quem eles John querem Ferrier. sair. O John Ferrier. E aí dá certo, eles conseguem fugir, mas não dá tão certo assim, não. Eles se separam, não é uma coisa assim? Não lembro como eles se separam. Eles se separam porque eles vão para um. Ele não fala o estado que é, mas é um lugar que tem neve, assim, é no meio das montanhas. E aí ele a hora que ele volta, foi né? caçar, coisa para comer, e aí quando ele voltou, mataram o velho e raptaram a menina. Tinha um túmulo, não era isso? Já tinha um túmulo na hora que ele Sim, voltou, né? sim. É. Eles tenso. enterraram ele, tipo, assim, e botou uns galhos em cima, fez, pronto, uma cruz. E aí a história é por isso que ele matou os dois, né? Ele só mata 2 pessoas no coisa. Ele mata Sim. os dois.
por vingança. E aí Isso, só que foram anos dele caçando os caras. Porque depois que ele foi lá ameaçar, ele foi no enterro dela, porque ela morreu de tristeza depois de tipo, um mês com o ex. E aí, por Tenso. causa disso, sim, por causa disso ele ficou puto e caçou os caras. Então, depois de, não lembro quanto tempo era, acho que depois de 5 anos, 10 anos, ele conseguiu matar os caras. E aí tem também o negócio, retorno às reminiscências das memórias do Dr. Watson, né? Uma coisa assim. E aí, o que acontece? Essa última parte... Oi, Gerson. Essa história que vocês contaram é a história do assassino, é isso? Isso, Sim. é a história do E taxista. como é que ele descobriu isso? O quê? O Sherlock Holmes não descobriu isso. Essa é um apêndice no livro. Tanto que a gente falou que a gente acha esquisito, porque parece que é outra história, sabe? Mas é a história do cara que o Arthur Conan Doyle conta. Não é o Watson que narra, é o Arthur Conan Doyle narrando, entendeu? Na E verdade, é o próprio assassino que narra a história dele. Sim. É só pra gente ter uma ideia do porquê. Sim. Tá. E aí o terceiro capítulo é o Sherlock Holmes explicando, a terceira parte no caso, é o Sherlock Holmes explicando como ele chegou na conclusão de que era o taxista, o assassino. Porque é aquela pergunta que levanta na série, né? Que pessoa que você confia para andar e que consegue ficar invisível em Londres? O taxista. Nossa, é verdade. No livro, ele é um cocheiro. Inclusive, eu lembro até que tem algumas vezes que o Sherlock, em todos os filmes, ele tá sempre xingando a polícia. Todos os filmes seguem, ele tá sempre xingando a polícia. Gerson, um comentário. Nesse livro já aparece o Lestrade. Que é o Arthur Conan Doyle tirando sarro da Scotland Yard, né? Então, ele tá sempre xingando a polícia. E por que ele sempre xinga a polícia? Porque a polícia destrói a cena do crime, mano. Os caras pegam aqueles carroção da polícia, tá ligado? Tem aquelas rodas gigantes e a vara no meio da cena do crime e simplesmente destrói qualquer tipo de rastro. O que é muito estúpido. Sim, que nós já comentamos também no vídeo do inferno, né? Que a polícia lavava a cena, né? E tirava o corpo, era idiota. E, assim, quer falar? Caramba, fugiu. Bom, e aí tem essa genialidade do Sherlock Holmes demonstrada, né? Como começa? Começa com o Watson falando da guerra que ele foi liberado, né? Que é como chama? A Batalha de Maiwand, né? Que foi onde surgiu a lenda da Malalai, que é o símbolo do Paquistão, né? Afeganistão, desculpa. É o símbolo do Afeganistão em batalha, porque foi uma jovem, dizem que houve uma jovem que no meio da Batalha de Maiwand, ela ergueu a bandeira ensanguentada do país dela e proferiu uma frase lá que motivou os soldados a se matarem mais ainda, né? Porque só serve para isso. E é uma batalha de motivo de orgulho pros afegãos. Para os afegãos, porque eles venceram, apesar de terem muito mais mortos deles do que ingleses. Foi na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Afegã, né? Segunda. Bom, a Guerra do Afeganistão que todo mundo conhece não é a primeira, não é a segunda, não é a quarta, não é a quinta, tá lá pra 7ª já. Porque todo mundo que olha para o Afeganistão fala, vou dominar essa porra, e sempre se fode no meio do caminho. Bom, e aí ele fala, né? Os fuzileiros de Northumberland. Tá bom da memória. Ele fazia parte dos fuzileiros de Northumberland. Tem um nome também mais específico de onde ele participava, mas ele é ferido na perna, né? Tanto que ele manca e o mancar dele é psicológico e só fala na série, no livro não. E aí ele começa contando essa história dele. Só que o Conan Doyle... Na série fala que é mais psicológico. No livro também fala que é mais psicológico. Fala. O Conan Doyle, ele só quer saber do Sherlock Holmes. Foda-se o Watson. Sabe o que ele faz com o trauma de guerra do Watson? Nada.
Foda-se, meu parceiro. É isso. Enquanto que na série eles exploram bem, né? Mas já vamos pra série, calma aí. Deixa eu só amarrar os pontos finais. E aí, a cena é igualzinha da série, do Watson falando que precisa de alguém para morar com ele. E aí o Sherlock Holmes fala assim, qual que são os seus defeitos? Aí ele fala, como assim? Ué, se a gente vai morar junto, eu preciso saber seus defeitos. Eu gosto de tocar o violino, você liga? Aí ele, como assim? Hã? E aí o amigo do Watson fala, ele é sempre assim. É muito bom. Eu acho engraçado que ele fala, no livro ele fala assim, desde que bem tocada, não me importa. Sim, mas é incrível. E aí não tem a pergunta, né? Na série tem a pergunta, Afeganistão ou Iraque? No livro não tem, porque só tinha aquela mesmo, né? Exato. E aí ele fala, né? É incrível a linha de raciocínio dele para descobrir que o Watson é um ex-soldado. E o Watson conta a história toda dele, de como ele se formou, né? No Hospital St. John ele fez trabalho interno, acho que é St. John mesmo o hospital. E aí ele foi para o exército ajudar, né? E assim, é muito bom. Bom, é isso a história. É isso. É o Calvo, a tropa do Calvo. É o Calvo, a tropa do Calvo.